Josué, capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, o Eterno falou a Josué, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Atravesse o rio Jordão, você e todo o povo. Entre na terra que estou dando ao povo de Israel. Estou dando cada metro quadrado que seus pés pisarem, como prometi a Moisés. Do deserto ao Líbano, desde o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar Mediterrâneo a oeste. Tudo pertence a vocês. Enquanto viver, você não conhecerá a derrota. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não vou abandonar você. Seja corajoso. Anime-se. Você conduzirá este povo para tomar a terra que prometi dar aos seus antepassados. Dê o seu máximo. Empenhe sua alma. Não deixe de seguir o que diz a revelação que Moisés escreveu, cada parágrafo. Não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que possa chegar ao seu destino. Não deixe em nenhum instante de pensar no que diz o livro da revelação. Pondere e medite nele dia e noite, praticando tudo o que ele prescreve. Então você alcançará seu objetivo e será bem-sucedido. Vou dizer de novo: seja corajoso e anime-se. O Eterno, o seu Deus, está com você a cada passo neste caminho. Então Josué ordenou aos líderes do povo: saiam pelo acampamento e transmitam esta ordem ao povo. Deixem algum mantimento preparado. Daqui 3 dias vocês vão atravessar o rio Jordão para entrar e tomar posse da terra que o Eterno, o seu Deus, está entregando a vocês. Josué também se dirigiu aos Rubenitas, aos Gaditas e à metade da tribo de Manassés, advertindo: lembrem-se do que Moisés, servo do Eterno, ordenou a vocês. O Eterno, o seu Deus, dá descanso a vocês, entregando a vocês esta terra. Suas mulheres, seus filhos e seus rebanhos poderão permanecer na terra a leste do Jordão, que Moisés deu a vocês. Mas todos vocês, valentes guerreiros, atravessarão o rio à frente de seus irmãos, preparados para lutar, e os ajudarão até que o Eterno dê a eles um lugar de descanso, como deu a vocês. Seus irmãos também tomarão posse da terra que o seu Deus está dando a eles. Depois vocês poderão retornar às suas terras a leste do Jordão, concedidas por Moisés. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenou. Iremos aonde quer que nos envie e seguiremos à risca as instruções de Moisés. Por isso também obedeceremos a você. Suplicamos que o Eterno, seu Deus, esteja com você, assim como esteve com Moisés. Se alguém questionar o que você disser e se recusar a obedecer, será morto. Seja corajoso. Anime-se. Josué, capítulo 2. De Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões. Vão e examinem a terra, investiguem Jericó. Eles foram, chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali permaneceram. Foi dito ao rei de Jericó: acabamos de saber que nesta noite chegaram alguns homens para espionar a terra. Eles pertencem ao povo de Israel. O rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora os homens que vieram passar a noite em sua casa. Eles são espiões. Vieram espionar a terra. Mas a mulher havia escondido os 2 homens. Ela disse: de fato, 2 homens vieram até aqui, mas eu não sabia de onde eram. À noite, antes de fecharem a porta da cidade, eles foram embora, mas não sei dizer para onde foram. Creio que se vocês correrem, ainda poderão alcançá-los. Na verdade, ela os havia levado para o terraço e escondido debaixo dos talos de linho espalhados ali. Os homens iniciaram a perseguição perto do local de travessia do Jordão. Logo que eles saíram, os portões da cidade se fecharam. Antes que os espiões se deitassem, a mulher veio ao encontro deles no telhado e disse: sei que o Eterno deu a vocês esta terra. Estamos todos aterrorizados. A população está desesperada, porque soubemos que Deus secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês na saída do Egito, e o que ele fez aos 2 reis amorreus, Seom e Og, a leste do Jordão,
exterminados por vocês numa santa condenação. Quando nos deram a notícia, nosso coração gelou e ficamos deprimidos. Tudo isso por causa de vocês, pois o Eterno, o seu Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso, quero que me prometam uma coisa em nome do Eterno. Eu ajudei vocês, agora ajudem minha família. Quero uma garantia de vida para meu pai e minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, a família inteira. Poupem nossa vida. Os homens responderam: nossa vida pela vida de vocês, mas não conte a ninguém sobre o nosso acordo. Quando o Eterno nos entregar a cidade, trataremos você com clemência. Ela os ajudou a descer com cordas por uma janela, pois sua casa ficava no muro da cidade. Também os orientou: sigam na direção das montanhas, para que os perseguidores não encontrem vocês. Permaneçam ali 3 dias até que eles voltem. Depois é só seguir caminho. Os homens disseram a ela: para que possamos cumprir o juramento que fizemos a você, faça o seguinte: pendure do lado de fora da janela esta mesma corda vermelha que estamos usando para descer e reúna toda a sua família aqui na sua casa, pai, mãe, irmãos e irmãs. Se algum deles estiver na rua e for morto no ataque, a culpa será dele. Não nos responsabilizamos, mas assumimos toda a responsabilidade pelos que estiverem dentro da casa. Se alguém tocar um membro da sua família aqui dentro, a culpa será nossa. Agora, se você contar isso para qualquer outra pessoa, o juramento que você exigiu de nós está anulado. Nossa responsabilidade acaba. Ela respondeu: será conforme vocês disseram. Eles se despediram e foram embora. Ela amarrou a corda vermelha do lado de fora da janela. Os 2 homens seguiram para as montanhas e ficaram ali até o retorno dos perseguidores, que os procuraram por toda parte, mas não encontraram ninguém. Os espiões então desceram a montanha, atravessaram o rio e voltaram para o lugar em que Josué estava. Ao chegar, relataram todas as suas experiências. Eles disseram a Josué: é fato, o Eterno nos entregou a cidade. A população inteira está em pânico por nossa causa. Josué, capítulo 3. Josué se levantou bem cedo e partiu de Sitim com todo o povo de Israel. Ele chegou ao Jordão e acampou à margem do rio antes de atravessarem. Depois de 3 dias, alguns líderes percorreram o acampamento e transmitiram a seguinte ordem: quando vocês virem passar a arca da aliança do Eterno, o seu Deus, carregada pelos sacerdotes e levitas, preparem-se. Vocês devem segui-la. Mantenham sempre uma distância de 900 metros da arca. Prestem bem atenção. Mantenham essa distância e saberão que caminho seguir, porque vocês nunca passaram por esse caminho antes. Em seguida, Josué se dirigiu a todo o povo. Purifiquem-se. Amanhã o Eterno fará grandes maravilhas no meio de vocês. Josué instruiu os sacerdotes: tomem a arca da aliança e saiam à frente do povo. E eles fizeram o que Josué mandou. O Eterno disse a Josué: hoje mesmo começarei a honrar você diante de todo Israel. Eles verão com os próprios olhos que estou com você, assim como estive com Moisés. Você dará esta ordem aos sacerdotes que estiverem carregando a arca da aliança. Quando chegarem à beira das águas do Jordão, parem ali perto do rio. Josué disse a todo o povo de Israel: atenção! Ouçam o que o Eterno, o seu Deus, tem a dizer. Com isso saberão que o Deus vivo está entre vocês. Ele expulsará da presença de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam o que está diante de vocês, a arca da aliança. Pensem nisto. O Senhor de toda a terra está atravessando o Jordão à vista de vocês. Agora escolham a 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Eterno, o Senhor de toda a terra, pisarem nas águas do Jordão, a correnteza cessará, ou seja, as águas que vêm de cima ficarão represadas. Foi o que aconteceu. O povo saiu de suas tendas para atravessar o Jordão,
conduzidos pelos sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Quando os sacerdotes chegaram ao Jordão e os seus pés tocaram as águas à beira do rio, o Jordão transborda na época da colheita. A correnteza parou. As águas foram represadas na direção de Ada, perto de Zaretã. O rio secou até o mar da Arabá, o mar salgado. Então o povo atravessou o Jordão perto de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança ficaram parados no chão seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava. Toda a nação atravessou o rio, e ninguém ficou com os pés molhados. Josué, capítulo 4. Depois dos israelitas atravessarem o Jordão, o Eterno disse a Josué: separe 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e diga a eles: tirem do meio do Jordão, onde estão os pés dos sacerdotes, 12 pedras. Vocês devem levá-las até o lugar em que irão acampar esta noite. Josué chamou os 12 homens que havia escolhido entre o povo de Israel, um de cada tribo, e os instruiu: voltem até o meio do Jordão e fiquem diante da Arca do Eterno, seu Deus. Cada um põe uma pedra nos ombros, uma pedra para cada tribo de Israel, para que vocês possam, no futuro, lembrar-se desta ocasião. Quando seus filhos perguntarem o que significam estas pedras, vocês responderão: a correnteza do Jordão parou diante da Arca da Aliança do Eterno, quando o povo atravessava o Jordão. Estas pedras são uma lembrança perpétua para Israel. Os representantes de Israel obedeceram à ordem de Josué. Retiraram 12 pedras do meio do Jordão, uma pedra para cada uma das 12 tribos, como o Eterno havia instruído Josué, e as levaram para o acampamento. Ali elas foram devidamente assentadas. Josué erigiu um monumento com as 12 pedras retiradas do meio do Jordão, do lugar em que haviam parado os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança. Elas continuam ali até hoje. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram no meio do Jordão, até que se cumprisse tudo o que Deus havia mandado Josué dizer ao povo, confirmando a instrução de Moisés a Josué. O povo todo atravessou o rio. Ninguém ficou para trás. Depois de todo o povo atravessar o Jordão, a Arca da Aliança e os sacerdotes também o atravessaram. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés atravessaram a frente do povo de Israel. Estavam preparados para lutar, obedecendo à ordem de Moisés. Ao todo, cerca de 40.000 soldados armados, treinados para a guerra, passaram diante do Eterno e rumaram para as campinas de Jericó. Naquele dia, o Eterno honrou Josué à vista de todo Israel. Os israelitas respeitaram Josué enquanto viveu, assim como haviam respeitado Moisés. O Eterno disse a Josué: mande os sacerdotes que estão carregando a Arca do Testemunho saírem do Jordão. Josué ordenou os sacerdotes: saiam do Jordão. Eles obedeceram. Os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Eterno saíram do meio do Jordão, e assim que os pés deles pisaram a margem, as águas voltaram a correr no leito do rio, como antes. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês. Eles acamparam em Gilgal, o círculo, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué construiu o monumento com as 12 pedras tiradas do Jordão. Então, ele disse ao povo de Israel: no futuro, quando os filhos perguntarem aos pais: o que estas pedras estão fazendo aqui? Respondam: Israel atravessou o Jordão em terra seca. De fato, o Eterno, o seu Deus, secou para vocês as águas do Jordão, até que todos atravessassem, assim como fez com o Mar Vermelho, que secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Isso aconteceu para que todos os habitantes da terra reconhecessem que o Eterno tinha poder para resgatá-los e para que vocês o reverenciassem para sempre.